alguns minutinhos atrás, a parte de histologia, né, que é o estudo de todos os tecidos do nosso corpo humano. Eu vou dar uma aula bem assim, no momento certo, né, antes de vocês realizarem a V1. Eu vou dar uma revisão para vocês, mas eu acredito que tudo já esteja assim, eu acredito, do fundo do meu coração, que tudo esteja assim, bem, por mais que seja um conteúdo grande, mas que tudo esteja bem explicadinho, bem assimilado. Eu tenho certeza que quando vocês forem ler aqueles estudos dirigidos, as questões, vocês vão ir lembrando de tudo aquilo que eu fui explicando para vocês desde o primeiro tecido, que foi o tecido epitelial. Depois a gente viu o tecido conjuntivo, propriamente dito. As especializações do tecido conjuntivo, que no caso é o tecido conjuntivo cartilaginoso, depois o tecido conjuntivo ósseo, adiposo. Semana passada a gente viu o tecido sanguíneo. Hoje a gente vai fechar com um terceiro grupo de tecido, porque a gente sabe que, de uma forma geral, os tecidos se dividem em 4 grupos, né? O epitelial, o conjuntivo e suas subclassificações, o muscular, que é o terceiro grupo, e o nervoso, que a gente vai ver semana que vem, para a gente finalizar a nossa parte de histologia. Mas, tudo que eu for explicando para vocês hoje, muita coisa, eu tenho certeza que vocês vão lembrando, porque eu já comentei algumas coisas, a gente acaba comentando algumas coisas, alguns conceitos, né? Sobre células, sobre tecidos, na disciplina de biologia humana, que vocês já tiveram comigo, certo? E na própria disciplina de histologia, nas primeiras aulas, eu fiz um quadro bem grande, tenho certeza que vocês se lembram disso, onde eu, assim, coloquei as principais características de todos os tecidos, os nomes dos grupos das células que fazem parte desses tecidos, aonde que esses tecidos são localizados, certo? Então, assim, é uma forma bem generalizada de vocês verem o que vocês vão estudar ao longo da disciplina, então isso se torna muito mais fácil. À medida que eu for explicando para vocês, eu tenho certeza que vocês vão relembrando, certo? Então, vamos lá. Quais são essas características gerais do tecido muscular, certo? Primeira coisa, a origem desse tecido. O único tecido que tem origem dos 3 folhetos embrionários, que pode se originar, né, dependendo da localização, que pode se originar dos 3 folhetos embrionários, é o tecido epitelial. Gravem isso para o resto da vida de vocês. Os outros tecidos, ele tem a origem mesoderma, certo? De apenas um folheto embrionário. Então, quais são as outras características? Bom, os grupos de células, isso aí vocês já viram comigo lá no início, certo? Com relação às células musculares, a gente tem os mioblastos e os miócitos. Nem preciso explicar para vocês isso, que eu tenho certeza que vocês se lembram desse sufixo, né? Blastos significam células jovens, ócitos significam células mais maduras, ok? Então, o que a gente tem que lembrar? Que um músculo ele pode ter células, né, os mioblastos, como, a partir do momento da diferenciação, os miócitos. E também esses miócitos, que são, na verdade, grupos, né, na verdade, são células musculares, também podem receber um outro nome, fibras musculares ou miofibrilas, certo? Por que recebe esse nome de fibra muscular? Cada fibra muscular, certo? Ela, na verdade, representa uma célula muscular. E aí vocês vão ver adiante, quando vocês ouvirem termos assim, feixes musculares. Feixes musculares nada mais é um feixe muscular, nada mais é do que um conjunto de fibras musculares, ou seja, um conjunto de células musculares, tá bom? Então, se vocês virem esses nomes, fibras musculares, miofibrilas, todos esses nomes representam células que formam os nossos músculos, ok? Bom, na verdade, formam o nosso tecido, células que formam os tecidos musculares, que, por sua vez, em conjunto, formam, né, órgãos e assim por diante. Então, vamos lá. Suas fibras musculares, elas são contráteis, não é novidade. Quando a gente fala a respeito de função de um músculo, a primeira coisa que deve vir à nossa cabeça, à nossa mente, é a contração muscular, certo? Então, os músculos, eles são importantes, primeira função, em realizar a contração de diversas partes do nosso corpo, principalmente de órgãos, certo?
Então, vamos lá, a gente vai chegar nessa parte de funções. É um tecido vascularizado, então é importante. A gente tem que entender o quê? Existem vasos sanguíneos, existe a presença de sangue diretamente nas células musculares, e isso é muito importante para o contexto que a gente vai envolver na aula de hoje. Os músculos, para eles realizarem a contração, eles precisam de muita energia, certo? E aí vocês vão compreender essa energia, de onde que ela vem, certo? Qual é a importância desse sangue chegar até, como em todos os outros tecidos, né? O sangue, ele precisa chegar até os músculos, por quê? Porque ele precisa fornecer grande quantidade de oxigênio, ok? Como também de nutrientes para nutrir essas células. Não vou entrar nesse contexto aqui, porque não é a minha aula de histologia, mas é super importante que que a gente abra um parêntese aqui agora para falar sobre a grande importância do gás oxigênio para os músculos, como para qualquer outra parte do nosso corpo, certo? A ausência de oxigênio faz, eu acredito que vocês já tenham visto, se não tenham, né, irão ver em algum conteúdo, pode surgir processos como, por exemplo, de fermentação, aí vem as câimbras, vem os desconfortos, certo? Então, eu não vou entrar agora nesse processo, porque não é o conteúdo específico de histologia, mas é super importante que durante todo momento os nossos músculos recebam o sangue rico em gás oxigênio, como também em nutrientes. Então, ele é vascularizado, ele não tem dependência de nenhum outro tecido para se nutrir com sangue, certo? Bom, quais são as funções? Movimentos corporais. Quando eu me refiro aqui a movimentos corporais, a gente tem que pensar no quê? Músculos estão altamente associados aos ossos, certo? Se os músculos não oferecessem o trabalho que eles oferecem para os ossos simplesmente eles iriam despencar, certo? Então, os músculos eles têm essa extrema importância no auxílio dos movimentos corporais, juntamente com os ossos, certo? Postura corporal, ok? Regulação de volumes dos órgãos. O que eu me refiro com isso? Com relação a esse contexto? Os nossos órgãos, a todo momento, eles sofrem contração e relaxamento. Então, o primeiro órgão que me veio à cabeça, por exemplo, o coração da gente, ele precisa contrair e relaxar. Quem é que promove isso? O músculo cardíaco, especificamente o miocárdio, certo? A nossa bexiga contrai e relaxa. Uma mulher jamais conseguiria dar luz a uma criança se não houvesse contração uterina. E assim por diante, os ovários, certo? O nosso intestino, estômago, todos os nossos órgãos especificamente, todos, eles precisam contrair e relaxar. Então, quando a gente fala em regulação do volume desses órgãos, é por conta desse volume, por conta dos músculos presentes nesses órgãos, certo? Que ocorre essa regulação. Outra função específica está relacionada à função respiratória. A gente tem que lembrar que a nossa respiração ela acontece graças ao auxílio dos músculos intercostais, certo? E do diafragma também, que é um músculo extremamente importante, porque ele ajuda de uma forma bem assim, bem explicativa, ele ajuda na sustentação dos nossos pulmões. Então, os músculos também estão associados à nossa respiração. E como eu falei anteriormente, ele também está relacionado aos batimentos cardíacos. Nosso coração, por exemplo, ele é formado por 3 músculos, certo? O pericárdio, que é o músculo mais externo, o miocárdio, que é o do meio, onde realmente acontece a contração mesmo, porque ali existem células específicas, existem nódulos específicos, certo? Que são importantes nesse processo de batimento cardíaco mesmo, certo? E o músculo mais interno, que é o endocárdio, que é o músculo mais frágil, por ser mais interno, e já comentei, sempre gosto de comentar, quando eu falo sobre o endocárdio, que muitas das vezes pacientes morrem, por exemplo, em UTI, por conta de endocardite, ou seja, a invasão de uma simples bactéria, que pode ser muitas vezes nociva para uma pessoa que esteja com uma imunidade boa. Essa invasão dessa bactéria pode entrar na circulação sanguínea
e chegar até o músculo mais interno do coração, que é o endocárdio, causando endocardite. It vem de inflamação, certo? Então, os nossos músculos, eles estão associados a várias situações, certo? Aqui, por exemplo, eu nem citei, tá? Mas, por exemplo, se eu perguntasse para vocês a associação entre os músculos com a digestão, também tem alta relação. Me veio agora, porque senão eu teria até colocado quando eu preparei os slides. Quando o nosso corpo faz um movimento chamado de peristalsia, peristalsia nada mais é do que ondulações, ou seja, movimentações, certo? Que acontecem nos músculos lisos, que, no caso, percorrem o nosso trato digestório, certo? E isso ajuda, essas ondulações, certo? Ajudam a fazer com que o movimento ele não chegue de uma forma tão veloz ao órgão final. Ele vai passando por processos de ondulações para diminuir esse impacto. E aí vem aquela curiosidade, crianças até os 3 meses de idade geralmente não têm essa peristalsia, porque ainda não tem esses músculos ainda 100% formados, certo? Então, é super importante vocês associarem isso, que a presença, as funções dos músculos, eles estão totalmente relacionados com diversas funções do nosso corpo. Falei para vocês, por exemplo, sobre respiração, sobre batimentos cardíacos, no caso, sobre circulação, e acabei de citar o exemplo da digestão também, tá bom? Mas, na verdade, estão relacionados a diversas funções. Todos os nossos processos, todo o nosso metabolismo, ele acontece graças à presença desses músculos também. Lembrando, gente, que os músculos, eles são altamente controlados também pelo nosso sistema nervoso, certo? Existem neurotransmissores que vão dando corda, ou seja, vão dando contato, vão emitindo impulsos nervosos para que ocorra processos de contração. Eu vou explicar para vocês hoje um pouquinho sobre contração muscular, mas na verdade nem é minha disciplina, faz parte de fisiologia, quando a gente fala de contração muscular. Mas, como eu estou falando para vocês agora sobre músculo, eu acho que não custa nada a gente falar um pouquinho sobre contração e relaxamento muscular. Estou falando para vocês sobre tecido, né? Músculo, na verdade, envolve a anatomia e a função dos músculos envolve a fisiologia. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Não. Não? Não. Posso continuar? Vamos lá, gente. Olha só. Todo o tecido muscular, ele apresenta... Só um minutinho. O tecido muscular, ele apresenta, como qualquer outro tecido, pelo fato de ele apresentar células, ele apresenta organelas também, organelas citoplasmáticas, que são aqueles nomezinhos estranhos que vocês viram comigo em biologia humana, retículo endoplasmático, mitocôndria, complexo de Golgi. Só que, em especial, no tecido muscular, eles apresentam nomes específicos, mas a função é a mesma. Essa tabelinha aí, ela mostra para vocês qual é a representação do nome, mas a função é a mesma. Eu só queria que vocês entendessem o seguinte, o que é de importante com relação a essas organelas. Toda célula muscular tem todas as organelas, mas 2 de todas as organelas são de extrema importância para o trabalho de uma célula muscular. Se a gente associar que uma célula muscular ela é rica em proteínas e ela precisa produzir uma grande quantidade de energia, eu queria que vocês pelo menos chutassem para mim quais são as 2 organelas que eu estou assim pedindo que sejam relevantes numa célula muscular. Mitocôndria e retículo endoplasmático. E retículo endoplasmático. Show, perfeito. Parabéns para vocês que responderam. Exatamente isso. Isso é uma questão muito específica de biologia humana, certo? Mas sei lá, vai que vocês queiram fazer alguma prova específica que tenha algum conteúdo, né, bem básico, bem específico de histologia, é essa relação crítica, né, esse raciocínio científico que eu quero que vocês tenham. Se é uma célula rica em proteínas, a gente sabe que os filamentos
musculares, né, os miofilamentos são ricos em 2 grupos de proteínas que eu já falei para vocês, que é a quitina e miosina. É necessário que haja uma organela que sintetize essas proteínas. E a gente sabe que o retículo endoplasmático, principalmente o rugoso, ele é responsável em produzir proteínas porque neles existem grânulos chamados ribossomos, certo? Então, o retículo endoplasmático é de extrema importância, certo? Como também as mitocôndrias. O nosso músculo, os nossos músculos, eles precisam de muita energia para quê? Para simplesmente transformarem essa energia que eles produzem, que eles, no caso, conseguem, né, produzir por meio das mitocôndrias, e transformar essa energia aqui em calor e principalmente em trabalho mecânico. Quando a gente fala em trabalho mecânico na física, a gente envolve o quê? O trabalho mecânico, a gente envolve, nesse sentido, ao movimento, certo? Quando a gente envolve a mecânica se refere ao movimento. Então, se em algum contexto vocês observarem, o músculo precisa de energia para transformar essa energia em calor e em trabalho mecânico. Esse trabalho mecânico nada mais é do que um movimento, certo? Então, quem que vai produzir a energia? Mitocôndrias. É necessário que haja uma grande quantidade de mitocôndrias para produzir essa energia, que é chamada de ATP, adenosina trifosfato, certo? E é necessário também uma grande quantidade de retículo endoplasmático, certo? Aqui, por exemplo, gente, nessa tabela aqui existem nomes específicos. Por exemplo, a célula, ela é chamada de fibra muscular, pode ser também chamada de miofibrila, certo? O citoplasma recebe o nome de sarcoplasma, certo? A membrana plasmática recebe o nome de sarcoma, ok? As fibras em si são chamadas de miofibrilas, certo? Ou seja, um conjunto, uma célula em si, ela pode ser chamada de fibra, de miócito, ou também pode ser chamadas de miofibrilas, recebem esse mesmo nome, tá ok, gente? Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que as células, elas também podem ser chamadas de fibras musculares? Porque simplesmente elas apresentam um aspecto alongado, certo? E esse aspecto alongado faz com que essa célula receba esse nome de fibra. O conjunto dessas fibras formam feixes musculares, certo? Deixa eu ir adiante aqui. Envoltórios. Vamos lá. Existem 3 tipos de envoltórios quando a gente fala no contexto muscular, certo? Existe o epimísio, o perimísio e o endomísio. Cada célula muscular, ela é revestida por um envoltório. Cada célula, certo? Chamada de endomísio. Já fui lá para o de baixo porque eu fui para o nível inferior. Então, as células musculares, elas são chamadas, elas apresentam um envoltório, ok? Um envoltório, no caso, formado por tecido conjuntivo, chamado endomísio. O conjunto dessas células, conforme eu falei para vocês anteriormente, formam, quer dizer, o conjunto dessas células ou o conjunto dessas fibras formam feixes musculares. E esses feixes musculares, eles já são revestidos, o conjunto, né, dessas células forma um feixe muscular e ele é revestido por um novo envoltório chamado de perimísio. E o conjunto dessas fibras, ou seja, de todos esses feixes musculares, formam um músculo propriamente dito, porque a gente sabe que esse músculo que eu me refiro é um tecido, e o tecido é o conjunto de células, certo? Então, uma célula é revestida por um endomísio, o conjunto de células que formam um feixe, certo? É revestida, né, por uma camada de tecido chamada de perimísio, e o músculo propriamente dito é revestido pelo epimísio, ok? Vou colocar uma figura para vocês aqui, ó, que mostra, dê uma olhadinha na figura. Aqui a gente tem, né, um tendão que liga o osso ao músculo. A gente tem o perimísio, que é o envoltório que, na verdade, reveste o músculo todo, certo? Esse aqui é o perimísio. A gente tem o... Deixa eu ver aqui o próximo. A gente tem o epimísio, certo? Como vocês estão vendo aqui. E o terceiro envoltório. Todos esses envoltórios, gente, eles são formados por tecido conjuntivo, certo? A gente sabe que o tecido conjuntivo ele tem a função de preencher,
ok? Mas em algumas situações, ele também tem essa função de envolver algumas partes internas, certo? Isso é mais um contexto teórico mesmo, assim, de conceitos. O que eu quero que vocês saibam mesmo, eu vou falar para vocês, certo? O que eu quero que vocês saibam, eu vou entrar em alguns conceitos teóricos, mas o que eu quero que vocês saibam para a prática de vocês é quais são as funções de um músculo, os tipos, ou seja, as classificações de um músculo. No caso de histologia, a morfologia desses tecidos. O que é morfologia? Morfologia, ou seja, como que é a forma desses tecidos, certo? Quais são os tipos de células que formam esses tecidos? Isso que é morfologia. Então, a morfologia dos tecidos, a função deles e aonde que eles se encontram. É basicamente isso que a gente tem que saber dentro de histologia, tá? Alguns conceitos teóricos, tipo, o que é um sarcômero? Eu quero que vocês entendam, porque se em algum momento vocês virem essa palavra, é importante que vocês identifiquem, ela explicou isso uma vez, mas eu não vou cobrar isso em contexto, assim, diante de 1000 questões que vocês vão estudar, eu não vou cobrar isso, porque isso não é o que vocês realmente vão saber na prática da enfermagem de vocês, certo? O que é um sarcômero, gente? Veja só, existem tecidos musculares que apresentam estriações, certo? O tecido, por exemplo, a gente já viu que existem 3 tipos de tecidos musculares. A gente viu que existe o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso, certo? Aonde existem estriações, existem essas estruturas chamadas de sarcômeros. O que são esses sarcômeros? Um sarcômero, na verdade, olha só, é uma unidade de contração das miofibrilas. O que são miofibrilas? São filamentos constituídos por actina e miosina. Então, vamos pensar no seguinte. Todo filamento de actina e de miosina apresentam unidades de sarcômeros, podem ser até dezenas de sarcômeros. E esses sarcômeros, eles são estruturas bem minúsculas e que são importantes porque eles ajudam no processo de contração muscular. Aí eu quero que vocês tenham a seguinte noção. Esses sarcômeros, eles estão presentes, olha no final da explicação, em músculos estriados. Então, aonde existir estriações, vão existir esses sarcômeros, certo? Músculo liso não tem estrias, ok? Portanto, não vai apresentar essas estruturas. Por isso é que vem a lógica. A contração dos músculos lisos, ela é como? Ela é lenta, diferente da contração dos músculos estriados, que é rápida. Um tipo é voluntário, outro tipo é involuntário. Mas o que eles têm em comum? Uma contração rápida. Então, esses sarcômeros são unidades, certo? Responsáveis pela contração, que ajudam na contração, presente em filamentos de actina e miosina. Aí vem a dúvida. Mas se os sarcômeros estão presentes nesses miofilamentos, nesses filamentos de actina e miosina, então significa que o músculo liso não tem esses filamentos? Sim, tem esses filamentos, mas não apresentam esses sarcômeros, certo? Por isso que a contração ela é lenta, ok? Vamos lá. Aí aqui existe, certo? Só uma figura. Eu queria que vocês entendessem o seguinte nessa figura. Aonde vocês forem ler algum livro, alguma coisa assim, que disser assim, banda A, banda I, zona A, não se prendam a isso. O que eu quero que vocês entendam? Que os filamentos de actina, eles são mais fininhos. E os filamentos de miosina, eles são mais grossos, certo? Então, quando a gente fala que ocorreu deslizamento, na verdade, quem provoca esse deslizamento, certo? É o filamento de miosina por ser mais grosso. Ele permite que o filamento de actina vá deslizando sobre ele. Mas o que vocês têm que saber aí de um contexto bem geral em termos da figura? Que os filamentos de actina são mais finos e os filamentos de miosina são mais grossos, ok? Vamos lá. E os sarcômeros, eles estão localizados nesses filamentos. Bom, vamos lá. Eu tinha colocado um vídeo, depois eu vou colocar esse vídeo no grupo, né, de vocês, mas na verdade meu intuito era colocar o vídeo aqui para vocês verem, mas eu não consegui, eu confesso para vocês que eu não consegui
anexar esse vídeo aqui, online, assim, na hora. Eu não consegui e vou colocar para que vocês vejam depois, porque é um vídeo bem assim didático, bem explicadinho, que fala sobre esse tipo, como que acontece a contração e o relaxamento muscular. Então, assim, eu procurei explicar de uma forma bem detalhada para vocês, para que vocês compreendam e depois vocês vão ver isso em fisiologia, certo? Deixa eu perguntar, alguma dúvida até aqui? Não. Não? Posso continuar? Por mim, sim. Sim. Vamos lá. Gente, olha só. Vamos pensar no seguinte. Antes de eu explicar para vocês esses slides, vamos para alguns conceitos. Primeiro, a minha célula muscular, ela precisa de uma grande quantidade de ATP, certo? Grande quantidade de ATP, que é adenosina trifosfato. E esse ATP é uma energia que é produzida nas mitocôndrias musculares, certo? Bom, além desse ATP, é necessário um íon, né? Lembra que íon, eu falei para vocês qual é cátion, é ânion. Íon significa um mineral em si que perdeu ou ganhou carga elétrica, o que não vem nesse contexto. Eu só estou falando para vocês que se vocês forem ver alguma coisa que está íon, vocês sabem que representa algum mineral, certo? Que perdeu ou ganhou carga. Então, vamos lá. Qual é o íon extremamente importante no processo de contração muscular? O cálcio. Então, olha só. Para que haja contração muscular, se em algum momento vocês se depararem com uma questão, o que é necessário primordialmente para que haja contração muscular? É necessário ATP, que é o processo inicial para começar esse procedimento de contração, e é necessário cálcio, certo? Por quê? Vamos lá. Primeiramente, o ATP ele vai iniciar esse processo todo. É a fonte de energia que vai dar início. E o que o cálcio faz? O cálcio, ele é um mineral, certo? Ele é um íon, que vai ajudar a permitir que a cabeça desses dois filamentos, ou seja, de actina e de miosina, se encaixem propriamente dizendo, deslizem sobre si, certo? E permitem esse sítio de ligação. Então, quem é que promove isso? O cálcio, juntamente com uma outra proteína. E tudo isso, gente, só acontece por causa da liberação de neurotransmissores por meio do nosso sistema nervoso, certo? Então, vamos por parte para que vocês compreendam e não se atrapalhem com relação aos conceitos. Então, olha só, vamos lá. O que acontece a princípio, certo? A energia necessária, eu coloquei para vocês em forma assim, bem de tópicos mesmo, bem detalhadamente, para que vocês possam realmente compreender bem pausadamente. A energia, para que ocorra todo esse processo, ela vem da onde? Das mitocôndrias. Eu nem coloquei aí, tá? Mas vocês já sabem. Falou em energia, falei de mitocôndrias. E essa energia nada mais é do que ATP, certo? Essa fonte de energia, ela é quebrada. Então, todas as vezes que vocês ouvirem a palavra hidrólise de determinada coisa, nesse caso aí a gente está falando da hidrólise de ATP, hidrólise é a quebra de determinada molécula na presença de água. Hidro vem de água. Lise vem de destruição, de quebra, certo? Então, esse ATP, fornecido pelas mitocôndrias das minhas células musculares, ele sofre hidrólise, ele se quebra. E quando ele se quebra, eu coloquei bem entre parênteses aí, certo? Libera o quê? ADP, que é adenosina difosfato, e mais uma molécula de fosfato, certo? Então, o que vocês têm que saber? A princípio, as células musculares precisam de fonte de energia das mitocôndrias, que é o ATP, e esse ATP sofre uma quebra, uma hidrólise, certo? Iniciou o processo que vai desencadear na contração do músculo. O que acontece? Em contrapartida, ou seja, ao mesmo tempo, o cálcio, ele é liberado, certo? Pelo retículo sarcoplasmático, ok? Esse cálcio, na verdade, ele é de extrema importância porque quando ele é liberado, o que acontece? Ele só é liberado por meio de impulsos nervosos, que eu falei para vocês, que vem lá dos neurotransmissores, certo? E quando esse cálcio é liberado, ele se liga a um outro tipo de proteína também presente na célula muscular, que é chamado de
troponina, certo? Então, vocês tomem cuidado que existe um outro tipo de proteína com esse nome parecido. A troponina, que é uma proteína também presente nas células musculares, ela vai se ligar ao cálcio. Para quê? Para promover esse sítio de ligação presente entre a miosina e a actina. Porque se não ocorrer essa ligação, certo? Essa ativação, que é graças ao cálcio ligado à troponina, o que vai acontecer? Esse sítio, ou seja, há um bloqueio nas cabeças, ou seja, nas extremidades da actina e da miosina. E vocês vão entender o porquê que esse bloqueio acontece. Esse bloqueio, na verdade, acontece porque o músculo, ele permanece o quê? Em repouso. Então, para esse músculo sair do repouso e se contrair, tem que haver um desbloqueio dessas extremidades do filamento de actina e miosina. Então, quem é que faz isso? O cálcio, juntamente com a troponina. Certo? E aí, o que vai acontecer, gente? Vamos lá. Simplesmente, com essa ligação, certo? Entre o cálcio e a troponina, eles se ligam, eles vão até o sítio, ou seja, a extremidade de actina e miosina, para permitir esse deslizamento. Eles vão lá, desbloqueiam essas extremidades para permitir que haja um deslizamento entre esses filamentos. Tudo isso só está acontecendo porque está sendo liberado grande quantidade de ATP para que haja esse deslizamento da actina sobre a miosina e permitir esse sítio de ligação entre esses filamentos. Ficou claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Sim ou não? Não, Janaína. Tranquilos? Silêncio me preocupa, hein? Tranquilo, gente? Tranquilo, tranquilo. Certo? Só para revisar, gente. Processo inicial. Começa o quê? Liberação de ATP. Esse ATP, que é a fonte de energia inicial, ela é consumida. Ela é consumida, ou seja, ela é quebrada, liberando ADP e fósforo. Nem precisem saber disso. Vocês precisam saber que a fonte inicial de energia, de ATP, vem das mitocôndrias das células musculares. O que vai acontecer? O sistema nervoso vai enviar mensagens para que saia uma grande quantidade de cálcio, ok? Pelas células musculares. Vamos lembrar um pouquinho daquela parte de potencial de ação, né? De íons, o cálcio, o potássio, enfim. Lembrando de uma forma geral. Neurotransmissores enviam mensagem para que o cálcio esteja em contato com essa proteína aí, que vocês viram. Essa união dessa proteína vai em direção às extremidades de filamentos de actina e miosina para desbloquear esses filamentos, para permitir que eles deslizem um sobre o outro. Quando acontece essa liberação desse sítio da actina e da miosina, eles deslizam, certo? O que vai acontecer é que vai provocar a contração dos músculos, ok? Só, gente, que para que haja o relaxamento dos músculos, o que acontece? Nova quantidade de energia tem que ser enviada para aquele local para fazer com que esse deslizamento, ou seja, esse encaixe da actina e da miosina, simplesmente se desvincule, ou seja, que volte ao processo normal. Então, é necessário nova quantidade de energia para fazer essa desligação desse sítio que se uniu, certo? Para isso, gente, olha só, vou até passar o slide seguinte. Vamos lá. Como é que vai acontecer o processo inverso, que é o processo de relaxamento muscular? O que vai acontecer? A miosina, que é o filamento grosso, certo? Ele vai permanecer ligado à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue novamente, permitindo a sua liberação e, assim, ocasionando o repouso do músculo. Então, só vai acontecer o repouso quando esse filamento de actina e de miosina se desligarem entre si, certo? Mas lembra que eu falei para vocês de uma outra proteína anteriormente? Existe a tropomiosina, certo? Essa proteína ela já tem uma função contrária. Ela vai fazer o quê? Ela simplesmente se liga
ao filamento de actina, e aí ela bloqueia o sítio de ligação, certo? Para que não aconteça mais esse processo de junção entre a miosina e a actina. Então, o que a gente pode interpretar? Que essa proteína aí, chamada de tropomiosina, ela tem uma função contrária da primeira que a gente viu. A primeira tem a função de se juntar com o cálcio e promover a contração. Já essa tem a função de fazer o quê? Promover simplesmente o relaxamento do músculo, porque ela se liga aos sítios, certo? Às extremidades desses filamentos, e impede que aconteça a contração. Concluindo, quem é que comanda se vai haver contração, se vai haver relaxamento, se uma proteína vai se juntar com cálcio para estimular o deslizamento, se uma outra proteína vai lá para o sítio, bloqueia aquela extremidade? Quem é que vai controlar isso, gente? Sistema nervoso? Sistema nervoso, certo? Sistema nervoso controla tudo isso. Por que acontecem situações onde, por exemplo, para vocês terem uma noção, pessoas que vão perdendo a memória, pessoas que vão sofrendo por exemplo, Alzheimer, e aí você vê essas pessoas, elas vão no estágio final, elas já começam a esquecer como se mastiga, certo? Ela começa, por exemplo, a esquecer, ou ela acaba, por exemplo, realizando procedimentos urina, defeca, sem ter controle, certo? Isso acontece muito. Então, qual é a explicação para isso? Simplesmente o sistema nervoso, diante dessas patologias, ele vai simplesmente perdendo a sua função. Se ele perde a sua função, ele deixa de enviar para os músculos neurotransmissores, que são substâncias químicas, certo? Que são liberadas pelos neurônios. E aí, deixando de receber esses sinais por neurotransmissores, os músculos, eles não conseguem mais contrair, relaxar, certo? Então, por isso que muitos processos metabólicos de digestão, de excreção, acabam acontecendo de uma forma descontrolada, porque simplesmente os músculos não estão recebendo mais sinais do sistema nervoso para realizarem de forma voluntária, certo? Ou involuntária, dependendo da situação do tecido, a determinados procedimentos, certo? Então, é importante que vocês peguem essa parte de contração e de relaxamento muscular e levem para a prática da enfermagem, relacionando a alguns, por exemplo, alguns conceitos dentro da área da saúde, ok? Ficou alguma dúvida com relação a isso, para eu prosseguir? Janaína, eu tenho uma dúvida, posso perguntar? Pode. Se o indivíduo tiver uma redução assim, na ingestão de cálcio, pode haver algum problema na contração muscular? Pela lógica, Valdinei, sim, pela lógica, sim. O cálcio, na verdade, a maior parte do cálcio que a gente encontra no nosso organismo, a gente tem que pensar que, com o passar da idade, a gente tem que fazer a ingestão de cálcio, certo? A gente viu, por exemplo, na parte de tecido ósseo, que o cálcio é extremamente importante para os ossos, que muitos dos hormônios, eles são importantes para ajudarem nessa absorção do cálcio, certo? A gente viu que a gente precisa de cálcio tanto na matriz extracelular como propriamente nas células, certo? Então, assim, a gente precisa de cálcio para tudo. Então, consequentemente, a resposta é o quê? Com a redução de cálcio, certo? Com certeza, os músculos, eles vão perdendo muitas das vezes suas funções. Por que uma dieta, por exemplo, de um atleta é super rica em cálcio e potássio, certo? O potássio é super importante na circulação sanguínea, ok? E o cálcio é extremamente importante nas funções associadas aos músculos e aos ossos. Então, assim, até porque o cálcio é extremamente em vários, está relacionado também no funcionamento de vários hormônios, ou seja, no sistema endócrino. Então, com certeza, se a gente diminuir a quantidade de cálcio ao longo da vida, várias alterações, várias patologias vão acontecendo. A resposta é sim, ok? Mais alguma dúvida? Posso prosseguir, gente? Bom,
Oi. Alguém quer falar alguma coisa? Só Valdinei perguntou e eu associei aqui. Pessoas, por exemplo, que ficam acamadas, sofreram algum problema, né? Vamos supor, uma pessoa que sofreu um AVC e está lá acamado durante muitos anos. Se você falou isso, me veio essa explicação mais prática. Qual é a lógica dessa pessoa? Ela vai emagrecendo, ela vai perdendo tecido adiposo, só que ela vai perdendo massa muscular, grande quantidade de massa muscular. Então, ela vai se tornando uma pessoa magra e sem músculo, certo? Qual é a complementação por um nutricionista para uma pessoa que vai perdendo tecido muscular? Suplemento, reposição proteica, certo? E ali, junto com aquele suplemento, porque a proteína, a gente sabe que a proteína ela é super importante, né? Aminoácidos são super importantes na construção, né, de tecidos, certo? De músculos, e ali existe uma grande quantidade de cálcio também, para ajudar nesse processo de contração dos músculos também. Vem a base do suplemento, ok? Para pessoas que perdem o tecido, vão perdendo o tecido muscular. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? A aula de hoje é bem curtinha, tá, gente? É uma aula bem curtinha, até porque muita coisa a gente já viu. Posso prosseguir? Alguém mais tem alguma dúvida? Tá tranquilo, gente? Me dá um ok, só para eu ficar tranquila. Show de bola. Tá. Tranquilo, professor. Vamos lá. É até uma criança falando aí também. Bom, gente, olha só. Tipos de tecidos musculares. A gente sabe que existem 3 tipos de tecidos. Já falei isso para vocês. A gente tem o tecido muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o tecido muscular liso, certo? Então, vamos lá. Tecido muscular estriado esquelético. Bom, as células desse tecido muscular estriado esquelético, gente, todas as células dos músculos, de uma forma geral, são alongadas. Mas algumas delas, por exemplo, são alongadas, mas tem as pontinhas bem fininhas, que a gente fala que são células alongadas filiforme, que é um terceiro tipo de tecido que eu vou falar para vocês, que é o liso. No caso do tecido muscular estriado, esquelético, a célula também é alongada. É comum essa característica de alongada, tá? Isso que eu estou falando para vocês é a morfologia, tá, gente? Morfologia é a forma do tecido. Então, eu não sei se vocês viram o material que eu passei para vocês, tem 3 questõezinhas básicas. 2 são bem sucintas, para vocês descreverem a morfologia, a função e a localização de cada tipo de tecido, ou seja, muscular, estriado, esquelético, estriado, cardíaco e muscular liso. É a primeira questão. Então, eu quero que vocês falem a forma, isso tudo que eu estou falando é a morfologia. Como que essas células são? Como as células são representa a morfologia, certo? A função, que engloba, né, tá junto, e aonde se encontra, em que parte do corpo se encontra. Essa é a questão 1. Na questão 2, eu peço que vocês me expliquem de uma forma bem sucinta, ou seja, bem assim, uma coisa bem generalizada, certo? Resumida. Como que acontece a contração e relaxamento do músculo? Não precisam descrever detalhes, se vocês forem para a internet, porque aí vai estar toda a fisiologia, não é o conteúdo de histologia. Eu quero que vocês saibam bem assim, geral. Precisa de ATP para iniciar o processo, precisa de cálcio para permitir o desbloqueio, né, das extremidades de actina e miosina, elas vão se ligar, vai haver uma outra proteína depois que vai permitir, junto com ATP, esse desligamento que vai bloquear e vai permitir o repouso. Bem sucinto, bem assim, descrito de uma forma bem geral, principalmente citando ATP e cálcio, e aquelas 2 proteínas, uma que ajuda na contração e a outra no relaxamento. Pronto, respondeu isso. A terceira questão, eu peço que vocês pesquisem sobre algumas patologias relacionadas ao tecido muscular. Então, assim, não quero nada grande. É simplesmente assim, o que é? Cuidado com o Wikipedia, podem até pesquisar, mas vão numa fonte mais específica, certo? Alguma explicaçãozinha bem breve, um parágrafozinho para cada tipo de patologia. Não quero que vocês coloquem tratamento, cuidado, não, eu quero só que vocês saibam
para que se em algum momento na área, na prática de vocês se depararem com algum tipo dessas doenças, vocês saibam pelo menos o que é, ok? Bom, morfologia desse tecido muscular estriado esquelético, as células são alongadas, são cilíndricas, ó. Deixa eu ver aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Passei um pouquinho. Elas são cilíndricas. O primeiro, deixa eu ver se é o primeiro aqui. Não, o do meio, certo? Ele se refere, olha as células, se vocês observarem, elas são, ao mesmo tempo que elas são alongadas, elas têm um formato cilíndrico, certo? Então, elas são caracterizadas na estrutura morfológica por células alongadas e cilíndricas, certo? Uma característica, a gente não teve contato com lâminas, né? Mas, se Deus quiser, a gente entrando em contato presencial, se entrarmos, né, esse semestre, eu vou trabalhar com vocês num aulão lá no laboratório, para vocês terem, né, por questão de curiosidade, porque vocês, como enfermeiro, vocês não vão ver lâminas, mas é mais uma questão mesmo de curiosidade, para vocês verem como que são essas células. No caso de um tecido muscular estriado esquelético, cada célula, ela é multinucleada, então a gente consegue observar, certo? Numa fibra, ou seja, numa célula muscular, a gente consegue observar vários núcleos, certo? Então, por isso que a gente fala que são células multinucleadas. E esses núcleos, eles não se encontram no centro da célula, se encontram na periferia, certo? Aqui, ó, se vocês observarem aqui, cada tipo cada segmento que vocês estão vendo aí, certo? São exemplos de fibras. E aí vocês observam que, por exemplo, numa mesma reta, existem vários tipos de núcleos. Então, são células multinucleadas e esses núcleos não se encontram organizadinhos, como, por exemplo, aqui, ó, olha só, um núcleozinho só. Nesse caso aqui, um núcleo central. É o tecido muscular estriado cardíaco. Já aqui, esses núcleos são vários, bem pequenininhos, certo? E se encontram espalhados pelas células, nos cantinhos das células, nas periferias das células, certo? Outra característica, essa característica é super importante, contração rápida e involuntária. Ou seja, como eu sei que esses músculos, esses tecidos, né? Não estou dizendo propriamente dizendo dos músculos, os tecidos, no caso, eles apresentam, se encontram em músculos, certo? Onde eu consigo controlar a minha vontade, então eu digo que é uma contração voluntária, certo? E é uma contração rápida, lembra? Por que é rápida? Porque existem sarcômeros. Aonde existir sarcômero, que é uma unidade pequenininha, certo? Presente nos filamentos de actina e miosina, aquilo ali permite uma contração rápida, por quê? À medida que acontece o deslizamento da actina e da miosina, esses sarcômeros, eles ajudam no encurtamento desses filamentos. E como ajuda de uma forma rápida na contração desses filamentos de actina e miosina, consequentemente ajudam na contração do tecido muscular, certo? Então, onde existir sarcômero, vai existir uma contração rápida. Por isso que o tecido muscular estriado esquelético e o cardíaco, a contração ela é rápida, certo? E no caso do estriado esquelético, ela é involuntária, certo? Gente, desculpa, aqui eu coloquei errado. Agora que eu tô vendo, eu digitei isso errado, tá? Peço mil desculpas. Coloquem um áudio aí para vocês me falarem um ok, por favor. Ok. Oi. Ok. Peço desculpas, tá? Ok. Olha, rápido. Vocês viram isso antes de eu falar? Nem reparei. Eu reparei. Reparou? Mas a gente já sabe aí já, professora. Tão careca, a senhora já falou muito disso? Ah, que bom. Mas aí eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco, quando eu terminar a aula, eu vou enviar um novo arquivo, tá bom? Com a correção. Aí vocês já vão saber que essa correção se refere apenas a essa troca dessa palavra, porque como eu envio para o grupo, e ali a direção fica presente, as pessoas, né, ficam presentes, então eu preciso fazer essa retificação, essa correção, tá? Beleza, Então, eu digitei isso errado. Então, a contração ela é rápida e voluntária, tá?
Depende da nossa vontade, a gente pode controlar. E esses músculos, eles estão presentes aonde? Eles estão presentes nos ossos do nosso esqueleto. Não é à toa que ele é chamado de tecido muscular estriado esquelético, ok? Então, aqui, só para vocês verem, ó, as células é um tecido, é uma lâmina com uma resolução bem definida. Essa parte, gente, quando a gente fala de essa coloração, é uma coloração por pigmentação, certo? Não cabe a vocês saberem aqui. Mas, enfim, o que eu posso falar se vocês um dia virem essa imagem e observarem, tiverem que falar as características morfológicas dessa imagem? As células são alongadas, certo? Uma característica super evidente, se vocês tivesse que ver um microscópio ou uma figura, representa um tecido muscular estriado esquelético, porque existem estriações, certo? E outra coisa, é praticamente o único tecido que apresenta muitos núcleos, certo? A gente vai ver que os outros dois ou apresentam um núcleo só ou dois. Que apresenta um monte é só o tecido muscular estriado esquelético. Então, vários núcleos bem pequenininhos, certo? E espalhados pela periferia da célula. Vamos lá. Segundo grupo, o tecido muscular estriado cardíaco. Bom, os núcleos, conforme eu falei para vocês, apresentam um ou dois núcleos, certo? E esses núcleos são grandes e centrais, certo? Aqui, por exemplo, ó, núcleos bem grandes e centrados, certo? Um ou dois, ok? Geralmente é um, mas se vocês virem dois, não é anormal em alguma ilustração, certo? Bom, existem estriações, também existe a presença desses sarcômeros, que são unidades que ajudam nessa contração muscular por conta da presença deles nos filamentos de miosina e actina, ok? Essa característica, gente, presença de discos intercalares. No contexto de histologia, talvez para a prática de vocês, mas o que isso me interessa na enfermagem? Discos intercalares. No contexto histológico, ou seja, bem específico, essa característica é muito importante para o tecido cardíaco. Por quê? O tecido cardíaco, ele tem como função, como todos os outros órgãos, tem função de contração e relaxamento. Mas o tecido cardíaco, ele tem como função bombear o sangue, o coração em si, tá, gente? O órgão, o coração, tem como função bombear o sangue. E o que acontece? O miocárdio, que é um músculo bem importante do coração, ele, na verdade, ele é formado por tecido cardíaco. Óbvio, né? Para que haja essa contração, ou seja, essa bomba de sangue, é necessário que chegue até esse tecido uma grande quantidade de quê? De nutrientes, para que nutra, né, com oxigênio o coração, para que ele continue bombeando sangue. Então, esses discos, chamados de discos intercalares, nada mais são do que junções entre as células. Vocês não vão se lembrar, tenho certeza, de um nomezinho chamado desmossomos. O que é isso, gente? São junções, como se fossem pontes entre as células. Então, eu generalizei de uma forma bem assim, óbvia, junções celulares. As células, elas são muito comunicadas entre si por meio dessas pontes, né, chamadas de discos intercalares, que têm como objetivo permitir que quanto mais juntas essas células estiverem umas das outras, melhor vai ser o fluxo de sangue, melhor vai ser a contração e a ejeção desse sangue para todas as partes da célula. Então, esses discos intercalares, eles só existem no tecido muscular cardíaco, e é especificamente para isso, para ajudar, certo? Pelo fato de receber muito sangue, ajudar nessa união entre as células para bombear esse sangue, ok? Então, é uma característica exclusiva desse tecido, do estriado cardíaco. Contração rápida e involuntária, aí sim, né? A rápida a gente já sabe que existem sarcômeros. E a involuntária eu não consigo controlar, senão a gente nunca morreria. E presente, certo? Faz parte dos músculos, esse tecido compõe os músculos cardíacos, que é o pericárdio, o miocárdio e o endocárdio, que eu já falei para vocês, ok? Características morfológicas, células alongadas, presença de um ou no máximo dois núcleos grandes na região central, certo? Aqui a gente não consegue visualizar, mas existem os discos intercalares também, entre as células. Para a gente fechar, tecido muscular liso, certo?
Quais são as características? Células alongadas e fusiformes. O que é isso? Elas apresentam uma pontinha, certo? Nas extremidades. O núcleo, existe um único núcleo, certo? Oval e central. Então, pode até, na verdade, parecer um pouco com o tecido anterior, certo? Só que o fato dessa célula, da fibra muscular lisa, ela apresentar essa extremidade, né, filiforme, ela apresenta essa característica peculiar do tecido muscular liso, não tem diferença, certo? Bom, sem estrias, ok? A contração ela é lenta, eu nem coloquei, certo? Não há estrias, não há sarcômeros. Bom, contração lenta e involuntária. Eu sempre falo isso para os meus alunos, desde ensino fundamental, médio, superior. Como é que a gente consegue classificar uma questão de concurso? Se em algum momento pergunta que tipo de tecido muscular é? Coração, eu sei que só é, né, que quando fala de tecido muscular cardíaco, só tem um tipo de órgão, que é o coração. Existem até os músculos, miocárdio, pericárdio, endocárdio, mas coração, né, tecido muscular cardíaco, só no coração. Os músculos que envolvem, que ajudam no procedimento da movimentação dos meus ossos, certo? Se falou lá em bíceps, tríceps, enfim, falou em músculo que envolve, né, que está lá juntamente com o trabalho dos meus ossos, que se ligam por meio de tendões aos meus ossos, falou de músculo estriado esquelético. Então, coração, músculo estriado cardíaco, falou de músculo, está ligado aos ossos, músculo estriado esquelético, ok? Com exceção, todos os outros exemplos fazem parte de músculo liso. Ou seja, bexiga, ovário, útero, intestino delgado, intestino grosso, certo? Os músculos, por exemplo, dos meus vasos, certo? Ou seja, falamos em outros órgãos que apresentam uma contração lenta e involuntária, ok? A gente consegue controlar até certo ponto, mas chega um certo momento que se esse músculo simplesmente... a gente consegue controlar a nossa urina até certo momento. Chega um certo momento que não dá mais. Então, ela é involuntária. Ela não depende da nossa vontade, ok? Alguma dúvida, gente? Ó, só para a gente finalizar. Aqui vocês estão vendo, ó, que são células bem diferentes das demais, certo? Aqui está numa imagem bem microscópica. Eu vou mostrar para vocês as extremidades afiladas, conforme eu falei, certo? São células bem fininhas. Aqui, por exemplo, a gente tem os 3 exemplos, né? Os 3 grupamentos de células, certo? Músculo, no caso, tecido muscular liso, é o da pontinha do lado direito, certo? Aí a gente tem o tecido muscular estriado, esquelético, né? O do meio, tecido muscular liso, cardíaco, ok? Só para vocês entenderem um pouquinho a morfologia desses tecidos. Aqui a gente tem uma tabela que, na verdade, resume tudo, certo? Resume onde se encontram os núcleos, resume a localização. Quando eu pedi para vocês responderem a questão do estudo dirigido, das questões avaliativas, vocês até podem responder por meio dessa tabela. Ela está bem resumidinha. Apresentam várias características, né, na parte vertical são as características e na parte horizontal são os tipos de tecidos. Então, está super bem explicadinho aqui, ok? Finalizamos a aula, bem curtinha. Eu, na verdade, queria passar um vídeo para vocês sobre contração muscular. Eu vou colocar lá agora na aula a correção, vou reenviar o arquivo para vocês, mas aí vocês já sabem por quê, tá? E aí tem as questões que eu quero que vocês façam, para vocês descreverem a morfologia, função e localização. Na verdade, minha intenção era fazer um estudo dirigido bem grande para vocês, do jeito que eu gosto de fazer. Mas eu acredito que vocês estejam com muitos trabalhos para fazerem, né? Então, assim, eu coloquei de uma forma bem sucinta mesmo, certo? A questão 1, que pede a morfologia, função e localização, a questão 2, que pede para vocês explicarem a contração e relaxamento dos músculos, e na questão 3, fala para vocês escreverem de uma forma bem resumidinha o que significa cada uma dessas patologias. Tudo bem, gente? Tranquilos?
Tranquilo, Janaína. Tranquilo. A aula de hoje terminou até mais cedo, uma aula bem curtinha. E deixa eu só dar um recadinho para vocês. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o tecido nervoso, tá? Ele, assim, eu vou procurar resumir o máximo possível, mas o tecido nervoso ele se torna um pouquinho mais complexo por causa de alguns nomes. Eu já até expliquei para vocês já estudaram esses nomes na parte de anatomia. Então, é até um pouco contraditório. Vocês estão estudando histologia depois que estudaram anatomia, né? Então, eu acredito que vocês vão tirar de letra essa parte, certo? Vão tirar de letra essa parte. Uma outra coisa. Na disciplina de embriologia, que é a mesma de histologia, né? Porque a gente divide. Vocês vão fazer... Eu vou seguir o cronograma que eu sempre segui quando eu apliquei embriologia. Na terceira ou na quarta aula, eu peço um seminário, certo? Porque, na verdade, a embriologia envolve o quê? O estudo, né, do embrião. E embrião, propriamente dizendo, é até o terceiro mês de gestação. Então, eu explico até o terceiro mês de gestação, certo? Como que se forma esse embrião. Eu já até expliquei para vocês, dei algumas aulas para vocês, por exemplo, revisão do sistema reprodutor masculino e feminino, expliquei, tinham poucos alunos na sala, não dei slides, foi um desenho que eu fiz para vocês sobre gametogênese, como que se forma o espermatozoide, como se forma o óvulo, né, o que a gente chama de espermogênese e ovogênese, que é bem complexo. Envolve mitose, meiose, então eu vou até relembrar essa aula, a primeira aula de embriologia. Mas aí, eu vou falar sobre as fases embrionárias. Quando chega quando forma-se o embrião, eu cobro de vocês um seminário para que cada grupo explique os trimestres restantes, né, os 6 últimos meses do feto, propriamente dizendo, né? A partir de embrião forma-se um feto. Porque não existe, assim, eu gosto o aluno às vezes contesta, mas é embriologia, então até o terceiro mês de gestação. Mas a gente tem que saber, para as matérias finais, a parte de materno, enfim, como é que acontece o restante dessa gestação, certo? Então, cabe em embriologia a gente falar até o processo final de formação do bebê. Então, vocês vão fazer um seminário, eu vou explicar para vocês no momento certo, só estou introduzindo. Como que a gente vai fazer um seminário? Virtualmente. Vocês, virtualmente, cada grupo vai preparar o material, certo? Eu acredito que vocês, como alunos, né, vocês não têm autonomia de colocar os slides, mas vocês vão me enviar e eu vou enviar. Mas quem vai explicar vai ser o grupo, certo? Não vai ser eu, vai ser o grupo, para toda a turma. Ficou claro isso, gente? Sim, ficou. Tá? Não sei se vocês já fizeram algum trabalho assim, nesse momento que a gente está passando, mas não vai ter diferença nenhuma. Vocês vão se comunicar pelo WhatsApp, vão se comunicar virtualmente, enfim. E a gente vai tocar por aqui. Ao invés de eu explicar, vocês que vão explicar. Se for um grupo com 5, 6 pessoas, as 5, 6 pessoas vão... Uma pessoa pode tomar base, tomar frente, explicando. Não precisa esse negócio, eu explico um parágrafo, outra pessoa explica... Né? Eu não... É feio. Pode ser uma pessoa explicando e as outras complementando. Tá bom? Mas aí eu explico, dou um tempo. No momento certo, eu vou voltar nesse assunto e vou dar um prazo, vou dividir os grupos, certo? E vai chegar a hora certa que eu vou voltar nesse assunto, só para vocês ficarem cientes disso. Tá bom? Isso tudo vai ser praticamente julho, tá, gente? Então, a gente tem junho e é bem provável que esses seminários aconteçam ou no finalzinho de junho ou de julho, para a gente fechar o semestre em julho, no período certo. Certo, gente? Tranquilo? Certo. Ok? Então, ó, alguma dúvida? Janaína, você tem noção de como vai ficar as provas agora que essa questão da pandemia está avançando tanto aqui? Valesca, deixa eu te falar. Eu sei que vocês vão fazer a AV1 num momento e a AV2 num outro momento, que a princípio seria o quê? Uma única prova e repetir a nota, certo? Mas aí a decisão foi, né, por Fabrício dividir o conteúdo em AV1 e AV2. Agora, eu confesso para você, teve até uma reunião ontem, ele enviou e-mail com uma reunião assim entre eles, tá? Da direção.
ele enviou um e-mail, mas eu confesso que eu ainda não abri esse e-mail para ver quais foram os resultados, como é que vão ser os processos de avaliação. A única coisa que a gente sabe até o momento é que a gente tem autonomia de avaliar com 4 pontos tudo isso que vocês estão enviando, certo? Todos esses trabalhos. Então, assim, para quem realmente está enviando no prazo certo, direitinho, eu não vou nem avaliar o contexto de estar certo ou errado. Claro, algumas questões, se estiverem erradas, eu vou corrigir como erradas, né? Mas eu digo assim, a pontuação, o meu critério, né? A minha autonomia. O fato de vocês estarem me enviando no dia certo, de uma forma coerente, certo? Praticamente as pessoas que estão enviando na minha disciplina, elas já têm praticamente esses pontos garantidos, certo? Agora, os outros 6 pontos vão ser em forma de prova. Agora, vamos lá. Como que vão ser essas provas? Ainda não sei. Eu acredito que seja, se tudo continuar do jeito que está, vocês vão fazer a prova por meio de um sistema online mesmo, entendeu? Então, assim, o que eu falo para vocês, não sei, tá, gente? É o que eu falo para minha filha. É impossível um aluno olhar um lembrete, a prova sendo online, né? Não pegar e dar uma olhadinha. É impossível, certo? Só que se o aluno não estudar, não adianta, gente. Ele pode ter um livro do lado que ele não vai saber onde se encontra, certo? Então, assim, se por um acaso for nesse sentido, provas online, vocês têm o conteúdo de vocês fresco na cabeça de vocês, porque vocês vão ter tempo também. Então, não adianta, vai ser uma coisa, né? A gente fala, não vai ser de pesquisa. Ele pode até pesquisar, mas, enfim, o tempo é suficiente, é limitado, certo? Então, eu não sei, não tenho certeza de como que vai ser esse procedimento. Tá bom, gente? Mas eu acredito Tá que bom, vocês obrigada. certo? Vão estudando, não deixem acumular as coisas, não. Tá bom? Nosso futuro a Deus pertence. Certo? Amém. Aqui em casa é uma batalha para estudar. As crianças, tudo em casa. Deus me livre, não aguento mais. Eu imagino. Eu imagino que em casa também é uma luta. Está sendo uma luta muito grande mesmo. Para eu dar uma aula para vocês, eu morro de Aqui em medo casa eu de. sento, o meu filho começa, mãe, eu tô com fome. Tá comendo a casa já. Aham. É geral isso. Geral, gente. Deixa eu interromper a gravação aqui. Mas, gente, olha só. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Eu vou enviar o arquivo com essa retificação que eu coloquei lá, aquele errinho, tá? Para vocês aqui não tem problema, mas como foi enviado no grupo lá, eu vou corrigir, tá? E qualquer coisa, vocês podem me mandar alguma mensagem no privado, qualquer dúvida. E se Deus quiser, até semana que vem a gente fecha essa parte de histologia. Tá bom? Tá ótimo. Tá ok, Janaína. Beijos, fiquem com Deus. Boa noite. Beijos, boa noite. Tchau. Beijos. Beijo, professor. Outro.